Calma, cara. Eu tô calmo, só foca na Para cara. de... É porque eu falo calma, não é pra ti, é pra mim. Ah, tá. Tá. Fala, galera, estamos de volta para você, programa Fute Norte. Hoje para falar de Campeonato Brasileiro da Série B e Campeonato Paraense, que já tivemos aí o campeão, não é? Comigo mais uma vez, Jonathan Leão. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curta nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e chama a vinheta! E vamos falar de rodadas passadas de Campeonato Brasileiro, Série B, rodada 4, 5 e 6. Jonathan Leão, que está aqui mais uma vez comigo, naquele sentimento de tristeza porque o seu time não conseguiu engrenar ainda na Série B. O que você tem para me contar do Paysandu, Jonathan Leão? Meu amigo Pedro, o Lobo tá ruim das pernas na Série B. Aparentemente estamos num carro velho sem motor numa subida, né? Não é nem na ladeira. Se fosse na ladeira ajudava, mas já chegou no fundo e não consegue subir de volta. Mas, ainda que sejam competições diferentes, eu acredito que a equipe do Paysandu, com as mudanças que vão ser necessárias, dificilmente vai disputar um topo de tabela, mas consegue se recuperar para se manter na Série B. Eu acredito que como a janela é muito curta, não vai ter como trazer tantos jogadores novos que possam de fato fazer uma briga ali pelo G4, a menos que aconteça um milagre muito grande. De pronto, tem que mandar embora esse bando de filha da puta que tá no meu time. Tem uma lista nominal para ser mandado embora. O Benítez, mas o Benítez jogou bem o repá, a gente vai chegar lá, mas por hora manda embora. O cara vai e joga, tropeça na própria perna, mano. Que centroavante é esse? Onde o Paysandu gosta desse cara? Não vai longe, o Felipe Viseu tá no mesmo nível dele ali, mano. Não, mano, mas o Felipe Viseu tem o Pedro Rocha pra fazer os gols por ele. E o Paysandu que lá na frente tem o Benítez e o Nicolas. Que esqueceram o caminho do gol. Tu finalmente aceitou que o Nicolas não é pra Série B, né? Não é pra nível nacional, o Nicolas. Cara, na verdade, o que me incomoda é que o time do Paysandu bota, por vezes, 3, 4 atacantes e a porra de um ataque inofensivo que não tem criatividade. Pelo amor de Deus, chuta no gol, mano. Chuta essa porra, vê se faz o gol. Pra falar do Leão Azul, né? Estou aqui com o Pedro Costa, O Remo mais uma vez mostrou sua força e venceu dentro de casa o Amazonas, placar de 1-0. O Amazonas jogou muito bem, né? O Amazonas não deu chance ali para o Remo ampliar o placar. O Amazonas foi perigoso, bola na trave, Marcelo Rangel de novo salvando o clube. Marcelo Rangel, inclusive, é a terceira vez que ele está na lista dos craques da rodada, né? E ele também foi o herói aí de um título que a gente vai falar daqui a pouco. Mas o Remo continua muito consistente na Série B, brigando no G4, e eu espero que ele continue assim por mais rodadas consecutivas para que a gente não perca o ritmo nem o foco de como está sendo excelente essa Série B para o clube do Remo. O que a gente pode falar do Amazonas agora? O time do Amazonas, inclusive, tem que perder na próxima rodada. Vai ajudar um certo outro clube do Norte aí que eu tenho um certo interesse. É porque os dois estão assim, né? Ei, me dá na terra? Não, fica pra ti. Tá, é a briga do fundo do poço que tá rolando. Mas verdade. Mas eu tô torcendo pro Lobo pisar na cabeça da onça, deixar eles por lá mesmo e subir na tabela. Legal vai ser se os dois continuarem na mesma pegada, quando chegar no jogo dos dois eles empatarem. O Lobo vai morrer abraçado com a onça. Tá puxado, mas... Cadê? Eu vou até falar aqui com a nossa diretora aqui, né? É que o carro velho ainda não engatou a chave, mas a chave vai virar. o time do Paysandu vem com essa de virada de chave desde a primeira rodada, já estamos na sexta, né? Então é isso, o time do Amazonas ele continua mal das pernas, continua ali na última colocação, do lado do Paysandu, os dois com a mesma pontuação, o saldo de gol ali um pouco diferente, não é isso? Acompanhando a tabela do Brasileirão, você pode ver que a 7ª rodada já começou e quarta-feira o clube do Remo enfrenta o Vila Nova dentro de casa. Um comentário aqui para vocês, a galera lá de Goiás falou umas coisas aí, falou que o Vila Nova era favorito, muito favorito contra o clube do Remo dentro do Mangueirão, né? Esse papo de favoritismo dentro do Mangueirão a gente já viu que não cola, né? A América veio aqui, pegou porrada, o
Curitiba veio aqui, pegou porrada, e o Amazonas brigando para não cair também apanhou dentro do Mangueirão. O Remo continua mostrando força dentro de casa e indo buscar ponto fora de casa. Então, daqui até a 10ª rodada a gente vai poder dizer se o Remo vai mesmo realmente brigar pelo G4 ou se isso é só efeito de um início muito bom de um clube que vai ficar pelo meio da tabela. Por enquanto o Remo tem mostrado essa força. Começou como um clube que ia ali fazer um campeonato de 45 pontos, que é a margem de segurança. Até então penso que a pretensão da diretoria é essa, mas seguindo essa sequência pode aí almejar voos maiores com o clube. Lembrando que o técnico Daniel Paulista, técnico do clube do Remo, ele tem já passagens por grandes clubes da Série B, onde ele foi muito bem mantendo esses clubes na Série B. Ele vem aí fazendo um excelente trabalho no clube do Remo e a gente espera que ele consiga continuar com essa campanha que, ao meu ver, está indo muito bem. Precisa mudar um pouquinho, uma coisinha aqui, uma coisinha ali para melhorar, mas a gente sabe que o clube do Remo tem chance sim, com o seu elenco, de brigar no G4 e brigar para subir. E os times de Goiás, né, tem que pisar um pouco no freio quando se fala de futebol paraense, né? Exatamente. Ultimamente o futebol paraense tem mostrado sua força, inclusive dentro do Serra Dourada tem um certo rei de Copas, né? Exatamente. Ganhou 2 finais lá dentro. E fora, no ano passado... O Remo ganhou seu título de Copa Verde em cima do Vila Nova. Pois é. Seu único título de Copa Verde em cima do Vila Nova. O Paysandu Então, ganhou em cima do Vila Nova e 2 em cima do Goiás. Foi 2 em cima do Vila Nova e 1 em cima do Goiás. Tá. Então, corrigindo aqui. Mas foram 2 em cima do Vila Nova. É verdade. O Vila Nova perdeu 2 títulos para os clubes paraenses, o Goiás perdeu 1 e... Não, o Vila Nova perdeu 3. Ele perdeu uma pro Remo, perdeu 2 pro Paysandu. Oh, meu Deus. Então é isso. São 4 Cadê o títulos. favorito? Cadê o favoritismo dos times de Goiás? Né? Isso aí é dor de cotovelo dos caras de Goiás. Só pode ser. Aí como eles estão fazendo uma campanha que boa, favorito né? é esse? Pois é, como eles estão fazendo uma campanha boa esse ano, eles estão achando que né? Vão chegar aqui e conseguir reverter essa situação que não está nada boa pro lado dos times de Goiás contra os times do Norte. Perderam bem. Inclusive o saldo de gol só feito pelo Paysandu foi 11. É isso ou foi 10-0 no ano passado? 10-0 no agregado. Exatamente. Só pelo Paysandu tem 10-0 em cima, então, meu amigo. E agora, aqui no nosso programa, a gente consegue virar a chave diferente do time do Paysandu e vamos virar essa chave no Submarino e descer do 4º lugar para o 19º lugar para falar de Paysandu na Série B. Jonathan Leão, conta pra mim como é que foi. O Paysandu vem de 2 empates e uma derrota. É realmente uma campanha preocupante, porém, dentro do risco que o Paysandu se propôs a fazer, disputando Copa Verde, Parazão e Copa do Brasil. Só que parte dessas competições já se encerraram e vamos ser realistas. O Paysandu não tem que priorizar a Copa do Brasil nesse momento. A pretensão do início do Paysandu nesse momento tem que ser a manutenção do clube na Série B. Um campeonato de 45 pontos. Pode brigar por mais coisa? Pode. Mas falta bastante, né? Faltam bastante. Foram várias rodadas que o Paysandu poderia e deveria ter pontuado, mas que ali justifica, entre muitas aspas, porque está concentrando os esforços em outras competições. Porém, ao meu ver, o Remo saiu muito cedo da Copa do Brasil e da Copa Verde, beleza. E concentrou os esforços mais cedo na Série B, ganhou o título do Parazão. Convenhamos que deu certo pelo lado que o Paysandu ganhou a Copa Verde. Então, tipo... É um esforço. É uma vaga que eles conseguiram ali. Trouxe uma receita para o clube. Exatamente. Mas a competição mais importante do ano é a Série B. Sejamos realistas. O elenco é o mesmo. Para desgraça do Paysandu, o elenco é o mesmo. E convenhamos que o time do Goiás entrou nessa competição, na Copa Verde, justamente para tentar a vaga na Copa do Brasil. Eles entraram de salto alto. Vamos conseguir a vaga na 3ª fase da Copa do Brasil do ano que vem. E foram surpreendidos dentro de casa no último lance do jogo. Onde... O Serra Dourada lotado. Exatamente, o Serra Dourada lotado. O Paysandu foi lá e conseguiu a vitória, conseguiu o empate, onde conseguiu vencer a disputa de pênalti. E
trazer a Copa Verde. Mas, como o Jonathan mesmo falou, o time continua muito mal das pernas na Série B e vai continuar assim se não houver algumas mudanças aí no time do Paysandu. A janela tá aí, tem um novo executivo. Eu acredito que a maré vai virar bem agora pro Paysandu. Agora, solta o hino aí, meu diretor, que nós vamos falar de Parazão 2025. Atletas azulinos somos nós que cumpriremos o nosso dever. Se um dia, quando unidos para a luta, no pavilhão soubermos defender, enquanto a azul bandeira tremuleja, o vento abeija, como a sonhar. Parazão 2025, saiu o grande campeão. Clube do Remo foi campeão nos pênaltis em cima do Paysandu diante do Mangueirão lotado novamente. Festa nas arquibancadas, festa no gramado. Inclusive com alguns torcedores do Paysandu aceitando um apelido aí que era, né, bombástico, assim, um apelido que eles não queriam aceitar de jeito nenhum. Fizeram ali uma piada tentando amenizar a situação, mas não teve como, né? O time do Paysandu conseguiu um pênalti onde o Rossi fez o primeiro gol do jogo. O Clube do Remo conseguiu também um pênalti, mas o Adailton foi lá e fez aquela lambança que vocês viram, aquele pênalti ridículo, mas ele conseguiu reverter a sua situação e fazer o gol diante nas cobranças de pênalti, né? No último pênalti do Clube do Remo, o quinto pênalti, ele foi lá e empatou o jogo. Jonathan Leão, como você vê os dois jogos do Campeonato Paraense, o primeiro e o segundo jogo? Fale primeiro do primeiro jogo. Beleza. Primeira coisa, o Repar, ele é um jogo que ele não tem favorito. Vieram nas minhas redes sociais, vieram no meu PV, me encheram o saco, me prometendo 2 goleadas de 3, 4, 5-0, que o Passão tratou em cima do Paysandu. Exatamente. Coisa que não aconteceu. Inclusive, o Paysandu escalou uma montanha muito mais difícil no primeiro jogo do que no segundo. Foi 2 gols seguidos. Muito graças àquela entregada ridícula do Pavani, né? Ele já estava acostumado a fazer esse tipo de jogada ali no meio campo e um pouco mais na defesa, mas ali perto da área. O Benítez foi muito feliz em roubar aquela bola e o zagueiro não está próximo. Mas o Pavani estava jogando confortável, ele fez essa jogada de modo confortável porque o Paysandu não estava oferecendo uma marcação mais aguda. Quando o Benítez avança, ele não está esperando. Aí o Benítez vai, arranca, tem um toque sutil, aí o Benítez tropeça na própria perna e é pênalti. Inclusive, eu entendo a torcida do Remo ficar questionando esse pênalti, porque o Benítez já tropeça na própria perna naturalmente. Ele chega lá na frente, o cara esquece a bola, ele chuta a perna dele, chuta a chuteira, a canela, mas não acerta a bola. Aí quem que vai queimar minha língua? Ele mesmo. O Benítez. Fazendo Faz aquele golaço. Aí ele não vai acertar outra vez, nunca mais um daquele na vida dele. Ele tentou nesse último agora, tu viu, onde a bola foi parar, né? Exatamente. Mas foi um belo gol. E teve, sem tirar os méritos da cobrança do Remo, a montagem daquela barreira por parte do Matheus Nogueira foi uma falha tremenda. E se eu te falar que o único que não pulou na barreira foi quem? O Benítez. Não, foi o Edilson. O único que pulou na barreira toda foi o Benítez. Eu vi um camisa 9, eu pensei que tinha sido o Benítez que não o tivesse Benítez pulado. Pulou. O Edilson, que era o mais baixo, estava na ponta, que facilitou pro cobrador, não pulou. Ele já é baixinho, não pulou na bola, com uma barreira mal formada, foi uma falta de treino, que o Remo bateu para aquecer goleiro e o Matheus estava horrivelmente mal posicionado no lance da falta, novamente, sem tirar os metros do batedor, mas o Paysandu deu uma facilitada para o Remo nesse lance, sim. Exatamente. Bom, e com isso o primeiro jogo acabou 3-2 para o Clube do Remo, e a gente vem de novo explicar ali uma situação. Se vocês pararem para pensar, parar para ver, analisar ali como o Remo está jogando ultimamente, dentro de casa, fora de casa não, fora de casa o Remo até tenta ser um pouco mais ofensivo, mas dentro de casa o Remo dá a bola para o outro time jogar.
O Remo tá fazendo isso desde o jogo contra o América e tem dado muito certo, porque o contra-ataque do Remo ele é quase fatal. Foi fatal contra os clubes de fora, foi fatal contra o Paysandu 2 vezes, porque foram 2 gols foi um gol de contra-ataque e um gol de escanteio. Mas foi fatal contra o Paysandu também, né? O Remo dá a bola pro outro time jogar, o outro time vai, tenta, não consegue, o Remo pega contra-ataque e faz o gol. Muitas das vezes tem feito o gol, inclusive tem o artilheiro da Série B com gols feitos nesse estilo de jogo. E quando o Pavani vai e entrega aquele pênalti pro Paysandu, o Paysandu ganha uma nova vida e consegue reagir. E no segundo tempo, quando o Remo abriu o olho, não, a gente vai ter que jogar mais, foi quando o Remo teve ali os seus 30 minutos ali de domínio de jogo até cansar, perder perna e o Paysandu conseguir no final do jogo emplacar uma pressão incrível, mas não surtindo efeito por conta de aquela jogada que a gente sempre fala, chuveirar na área não dá certo. Chuveirar no final da área é desespero. E com todo o amor que eu tenho pelo Paysandu, esse elenco, a torcida do Paysandu também já viu, é um elenco muito limitado em questão de repertório, de jogadas e tudo. E faltou perna para o Paysandu buscar mais coisa no primeiro jogo. Mas indo para a segunda partida, eu digo que teve uma redenção do Matheus Nogueira. Exatamente. Uma redenção. O cara pegou tudo que podia no tempo normal. O Matheus Nogueira foi essencial. Ali, tudo que a torcida fala do Matheus Nogueira, ali, eu acho que eles deveriam jogar fora, entendeu? Quem falou mal dele, mesmo com o Paysandu perdendo o título por conta dele não ter conseguido pegar o segundo pênalti, mas eu acho que a galera tem que jogar fora ali tudo que falam mal dele, porque ele conseguiu fazer defesas milagrosas. Até agora eu não consigo acreditar na defesa que ele fez na cabeçada do Pedro Rocha. Frente, forte, a cabeçada dele. Porque ele falhou, né? No primeiro jogo com uma cabeçada muito mais defensável. Sim. Ele espalmou pra cima e foi o segundo gol do Remo. Eu acho assim, como estava muito perto, ele não teve tempo de reação. Mas essa do Pedro Rocha foi incrível. Pra mim foi a melhor, foi a defesa do Parazão. Foi a defesa do Parazão. Ele passou da linha da bola e voltou e pum, meteu a mão e... Exatamente. Mas olha, ainda que o Parazão tenha perdido, os dois reparos muito disputados, muito bem jogados. Dá uma esperança, né, pro torcedor do Paysandu, porque o time já vinha há 10 jogos sem vencer. Mas aí que eu te falo, a questão que teve no Parazão foi uma mudança de postura. Sim. O Paysandu, como o Remo não virou a faca, o Paysandu buscou a todo tempo o empate. E até o momento que o Benítez erra o pênalti nas cobranças de pênalti, a torcida do Remo já tinha enrolado a bandeira na arquibancada. Eu tô mentindo? Eu acho que não, porque, tipo, enrolar a bandeira no segundo pênalti ainda não é... Eu digo pelo momento, quando o Adailton, né, perdeu aquele pênalti e o Matheus Nogueira pega o primeiro, o momento psicológico da torcida do Paysandu era uma e do Remo era outra. Essa eu concordo contigo relacionado aos jogadores. O psicológico do jogador numa decisão de pênaltis onde alguém já perdeu um pênalti no jogo, vai lá pra baixo. Inclusive, aquele cara que joga bola, aquele cara que... não sinto pressão. Sente sim, meu amigo. Sente sim. Pois é. Sente a pressão sim. Só que o que aconteceu ali foi... O próprio Benítez sentiu a pressão dos pênaltis. Entendeu? Exato. Ele tentou bater alto para tirar do Marcelo Rangel, que tem uma envergadura longa, só que ele bateu muito para fora. E depois disso, todos os jogadores do clube do Remo acertaram o pênalti batendo longe do Matheus Nogueira. Né? A defesa que o Matheus fez foi uma defesa difícil. O primeiro cobrador de faltas, que não lembro quem foi, ele não bateu ruim, não. Ele bateu no canto forte. Sim. Foi Pedro Castro. Bateu no canto forte, só que o Matheus Nogueira foi lá e conseguiu defender. E o pênalti que o Paysandu errou no final foi justamente o que todo mundo estava dizendo que não era para ser batido, que é meia altura. O pênalti é meia altura. Que Jesus Cristo, o cara ele foi ruim em todos os jogos que o Paysandu entrou. Fica como o último batedor. Mas chegou nas alternadas. Ainda assim, onde que aquele Dudu é protagonista de alguma coisa, não é protagonista nem da própria vida. Mas aí é que tá. Os protagonistas na disputa de pênaltis, eles são os 5 primeiros. Dali pra trás, meu amigo, é só ladeira. Só ladeira abaixo. Então é isso. Aqui a gente encerra mais um Fute Norte.
Remo campeão do Campeonato Paraense, brigando no topo da tabela, e o nosso amigo Jonathan Leão continua ali, triste com o seu time lá embaixo, porém com uma... Ele conseguiu ver aquela luz no fim do túnel com esse jogo, com esse segundo reparo. Conseguiu? Não é luz no fim do túnel, é grandeza, é tradição e vai pesar na competição agora. Quem tem mais tem 50. Valeu. Ó. E mais uma vez encerramos aqui o programa Fute Norte. Eu aqui, como sempre, feliz da vida, meu time brigando no topo da tabela, campeão do estadual, né? E o nosso amigo Jonathan Leão continua aqui ainda. Mas ele já conseguiu ver uma luz ali no fim do túnel com essa vitória do Paysandu sobre o Remo no tempo normal. Não é isso, Jonathan? Venceu no tempo normal, mudou de postura, tem título da Copa Verde já no ano, Supercopa Grão-Pará, então... Curta, comente e compartilhe com seus amigos. Siga-nos no Instagram, futenorte.pgm. E é isso aí. Valeu!